Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, estamos chegando ao nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. E por aqui, sempre desfilando personalidades importantes dos mais diferentes segmentos e tratamos aqui dos mais diversos assuntos de interesse popular. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de imóveis. Eu recebo aqui com muito carinho o seu Luiz Antônio Bueno Costa, empresário sócio proprietário da Provecto Imóveis aqui de Campinas, que hoje é uma rede. E a gente vai ver como é que está esse mercado imobiliário. Querido Luiz, bom te ver mais uma vez. Mais uma vez. Muito bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado a você pelo convite. O que você achou da casa nova aqui? Ah, adorei. Você fica mais à vontade. Mais eu à falei vontade, né? Até pedi para ele, posso ir sem à vontade, tá, imagina. Pode vir, então tá bom. Você sabe, e nós que temos corpo de bailarino espanhol, não temos nenhuma dificuldade com a imagem incompleta, tá certo? Mas é sempre melhor, só de uma parte, né? Daqui para cima é melhor, né? Não precisa mostrar o resto. Não precisa mostrar o resto. Querido. Gente, nós estamos vivendo um momento no país em que é importante demais a gente saber direcionar o que vamos fazer com investimentos, essa coisa toda, alguns receios, alguns medos. É importante, portanto, a entrevista de hoje com o Luiz Bueno, né? Que ele é Luiz Antônio Bueno Costa, mas a gente trata de Luiz Bueno. Eu falei senhor no começo por respeito, mas não é senhor não, é Luiz mesmo e ponto. Bueno. E Luiz Bueno com Z. Com Z. Tá certo? Qual que é a diferença? Luiz com S tem um acento, não é isso? Luiz com S tem um acento e o Antônio também tem um acento circunflexo. O seu tem também? Antônio, não. Não tem? Não tem. Luiz Antônio mesmo. Antônio. Antônio. Então tá bom. Empresário, formação acadêmica alicerçada nas áreas de engenharia mecânica e administração de empresas, trouxe para o ramo imobiliário, isso o trouxe para o ramo imobiliário em 81, com muita experiência, claro. Após 6 anos, em 87, nasceu a Provectum Imóveis. Hoje a Provectum conta com 17 unidades, atuando no sistema de credenciamento, tem suas lojas estrategicamente espalhadas pelos principais bairros de Campinas. Aliás, tudo é loja, né? Imobiliário é loja, restaurante é loja, tudo é loja. Tudo é uma loja. Nós somos hoje 18. 18? Eu falei 17, então tinha mais uma. Tem mais uma. Essa semana nós estamos assinando com mais uma credencial. Mais uma credencial. E 2 novas já discutindo o contrato. Então, logo em breve seremos 20 unidades de venda, pós de venda. Agora, a nossa expansão, da última vez que eu estive aqui com você, eu disse que a intenção nossa era expandir e isso está acontecendo. E a coisa está crescendo, está indo. Está começando a dar os primeiros passos. Então a Provectum tem a rede própria de lojas. De lojas. E isso são credenciadas, são parceiros, tem algumas outras imobiliárias, algumas unidades são da própria Provectum. Sim, sim. Né? Mas, por exemplo, o parceiro, só para a gente entender isso aí, depois a gente entrar no mercado especificamente, mas você hoje tem na sua rede imobiliárias que não são de razão social da Provectum. É totalmente diferente. Totalmente tem diferente. Seu CNPJ, tem sua razão social, tem seu CRES. Mas usa o nome Provectum. Ela usa a rede Provectum. A rede Provectum. Ela pode, quando você discar para essa imobiliária, ela pode falar rede Provectum. Por isso que eu falo, quando eu estou fazendo aqui o merchan, quando estou falando da Provectum, eu digo que a loja que entra, a imobiliária que entra, ela já entra com um background enorme, né? Porque tem dali para trás já tem um número infinito de imóveis que já facilita o trabalho. Hoje são 25 mil imóveis. 20 mil no Brasil, 5 mil no exterior. No exterior. Alguns, a maior parte nos Estados Unidos, alguns já em Portugal. Isso é uma loucura. E você trouxe até um mapa aqui que a gente depois vai falar um pouquinho deles. A coisa tem, embora nós estejamos vivendo uma situação até recessiva ainda, mas hoje eu tive uma aula com um homem da economia da Prefeitura de Sumaré e ele me disse que pode esperar. Vai ter um crescimento abrupto, vertiginoso em 2018.
Eu fiquei numa expectativa assim, já comecei a gastar por conta, viu? Agora vou ganhar muito dinheiro. Eu acredito nesse crescimento, Roberto, a partir de 2019. Eu acho que ainda nós vamos ter em 2018, porque é um ano eleitoral. É um ano ainda nós vamos ter ainda uma briga muito feia para presidente, né? E ainda nós somos, ninguém ainda sabe em quem vai votar. Nós ainda não sabemos em quem votar, dada essa situação que está o Brasil hoje. Mas vamos lá, Luiz Bueno, afinal, de uma maneira geral, num olhar assim, numa visão geral, como é que está o mercado em Campinas e na região? O mercado começa a dar os sintomas de uma reação, sabe? A procura vem aumentando. A gente sente isso principalmente quando as construtoras, as incorporadoras começam a procurar áreas para poder iniciar os trabalhos de regularização, de aprovação, para poder lançar. E esse trabalho é muito lento. É um pouquinho mais lento aqui em Campinas, porque a prefeitura daqui ainda não mergulhou na necessidade, ela ainda tem uma burocracia muito grande, exige muito dos incorporadores, alguns desistem até no meio do caminho porque é difícil a aprovação, mas começam a procurar. Então esse é o primeiro sintoma de que o mercado vai lá na frente e reagir. Interessante, você falou aí sobre aprovação, algumas dificuldades, né? Eu entrevistei aqui outro dia o prefeito Jonas Donizete e num dos momentos ele falou da desburocratização para se criar uma empresa, para se formar uma empresa, constituir uma empresa. Será que nós não podemos uma hora estender todo esse trabalho mais simplificado para a aprovação? Porque a aprovação gera negócio, gera emprego, gera uma série de coisas. Eu não sei se você se recorda, acho que no governo do Fernando Henrique, que ele criou o Ministério da Desburocratização. Isso. Para mim aquilo foi uma ideia genial. O Brasil teria dado grandes passos, teria evoluído muito se esse ministério tivesse continuado. Mas houve uma pressão muito grande da área política, né? Provavelmente a gente até já sabe por que razão, mas e isso aí não foi para frente. Seria de extrema inteligência do Jonas se ele montasse uma secretaria hoje, ou um departamento... Para desburocratizar determinadas coisas. Seria muito bom. Eu me lembro bem disso aí. Isso aí gerou até uma piada depois, que não foi possível porque tinha muita burocracia para desburocratizar. Era uma coisa nesse sentido. E sem fazer nenhuma ilação, né? Mas há um dito popular de que por vezes se complicam as coisas para vender facilidades. Mais ou menos alguma coisa assim. Tem um ditado que fala isso. Infelizmente, a gente gostaria que não fosse verdade, mas infelizmente parece que em muitos lugares a coisa funciona assim. Hoje nós, quando andávamos em Campinas e quase em todo lugar do Brasil, os nossos automóveis ficavam sujos de pó, porque tinha muita construção, muito isso, muito aquilo. Os lançamentos diminuíram muito, como é que está? Diminuiu bastante, diminuiu pela metade. Mas começam a vender. O que está se vendendo muito hoje, começa a dar o primeiro passo, é um dos sintomas que a gente sente, é o programa Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Que é o mais barato que tem, é o que atende a área econômica da população, né? É o produto econômico mais interessante, subsidiado. Me explica uma coisa que eu não consigo entender. Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Eu posso comprar um imóvel da Minha Casa Minha Vida? Não, você não se enquadra. Não me enquadra, não enquadra. Não, então... quem tem até 3 salários mínimos, mas eu me enquadro sim, eu estou ganhando pouco, sim, pode ter certeza. Quer dizer, então, mas não é determinado o imóvel que é construído para o Minha Casa Minha Vida. Um imóvel que esteja dentro dos parâmetros pode ser comprado. Entendi. Pode se enquadrar. Não é alguma coisa específica, só isso aqui, não? Não, pode se enquadrar. Mas isso normalmente é o lançamento, é o projeto. Tem que ter o programa aprovado pela Caixa. Aquele empreendimento tem que estar aprovado pela Caixa Econômica, que viabiliza o sistema. Embora não seja da sua área, até agora você não construiu, né? Você, a Improvec, não é construtora, né? Não. Ela incorpora, né? Também não incorpora. Hoje nós
nós só fazemos venda de terceiros. Muito bem. E lançamento, e locação. É verdade que teve um momento em que tornou-se relapso por parte de algumas construtoras fazer Minha Casa Minha Vida, a qualidade do material não foi lá, essas coisas, aí teve que haver uma intervenção do governo para que se mudasse? Tem alguns históricos de construtoras que até abandonaram por questão de gestão do programa, né? Não souberam, mas a maior parte cumpriu, cumpre. Uma coisa que o programa é muito inteligente. Por exemplo, a Provec tem uma empresa extremamente conceituada que está aí no mercado, que é sinônimo de solidez dentro do cenário de imóveis. De repente, se deparar com uma empresa que não faça exatamente dentro do padrão que a Provec está acostumada, quais cuidados que vocês tomam para poder vender determinados imóveis de determinadas construtoras? No lançamento, o que a gente faz, Alberto, é saber da construtora. Primeiro, se a documentação está em ordem, se ele tenha o contrato realmente com a Caixa Econômica, para fazer, se enquadra dentro do programa, se ele tem o GERIC que é necessário. Né? E a consultora, ela é fiscalizada pela própria Caixa. A cada medição que a Caixa faz para liberar recursos para a consultora, o engenheiro vai lá e avalia o que foi feito. Então isso é acompanhado muito fortemente pela Caixa. Sabe por quê? Porque eu vou comprar um imóvel da Provecton, eu não tenho nem que conferir a documentação, porque eu confio, eu sei como é que a coisa funciona. Eu tenho um corretor de seguros, que eu falo para ele, você pode me dar, mandou, eu já vou assinar. Eu quero que você faça essa verificação para mim, comparativo e tal. A hora que você me apresentou, é esse, acabou. Da mesma forma, pela própria idoneidade, pelo próprio caminho seguido até aqui pela Provecton. E hoje, Luiz Bueno, os bancos estão facilitando ou estão dificultando o financiamento? Médio, o banco também toma a sua precaução quando o mercado está excessivo, por causa da inadimplência. Uma das primeiras coisas que fazem é subir a taxa de juros. Mas o dinheiro começa a sobrar um pouco hoje nos bancos e eles estão com... Tem que baixar um pouquinho. Tem que baixar para poder desovar o dinheiro, né? O banco vende dinheiro, a gente sabe. Né? Mas a gente pode afirmar, pelo menos isso aí vem lá desde os meus avós, imagino até que antes, mas a lembrança que eu tenho desde os meus avós de que imóvel ainda é o investimento mais seguro. Não tenha dúvida. Tem igual. Eu sou muito suspeito por falar disso. Claro, mas... Nossa, quando me perguntam isso, eu falo, olha, não tem coisa. Eu não vi em 36 anos, 37 anos de mercado imobiliário, eu desconheço uma pessoa que perdeu dinheiro. Ele perdeu naquele momento. Ele queria ganhar, não conseguiu. Perdeu ali. Mas se ele segurou o imóvel, com o tempo ele recuperou, com o tempo ele ganhou dinheiro. Gozado, você me fez aqui criar uma frase que nunca eu ouvi. Ó, eu vou falar a frase, mas eu nunca ouvi essa frase. Acho que você nunca ouviu também. Fulano de tal quebrou, porque investiu tudo em imóveis. Nunca ouvi isso na minha vida. Desconheço. Ninguém vai falar, né? Hoje os imóveis estão diminuindo de tamanho? Estão se adequando a uma nova realidade da vida, né? Hoje você não precisa ter na sua casa todos os equipamentos, né, que você tinha há 30 anos atrás. Você não precisa uma casa com aqueles aparelhos de som enormes. Você tem as geladeiras antigas que eram grandes. Você hoje tem tudo diferente. Então o imóvel, lógico, também ficou mais caro. Ele vem diminuindo, vem adequando. Hoje nós temos lançamento de imóvel em São Paulo com 10 metros quadrados. 10 metros? 10 metros quadrados. O cara dorme em pé, não? Mas não é em pé, quase. Aqueles camas planejadas que você tira da parede, vira uma cama, você dobra, vira uma mesa, se deixar, vira até uma geladeira. Olha, mas 10 metros quadrados. Você sabe. Mas hoje é a coisa mais linda, você vê. Porque é tudo muito bem otimizado, tudo certinho. É bonito até. Você se sente bem. É muito bem planejado que você se sente muito bem. 14 metros já é uma realidade. Agora estão falando em 10. Olha só.
Eu estava achando que, bom, um apartamento hoje, você está falando num dormitório, né? Ou tipo um kitnet, não sei. É um cômodo. Um cômodo, tá. Mas eu vejo muitas vezes lançamento, 2 dormitórios, ou 2 dormitórios mais uma suíte, 70 metros quadrados. Isso é grande, isso aí já é grande. Isso aí já é muito confortável. Olha, hoje é 46. Você vê, hoje o estúdio. Antigamente se falava kitnet. Hoje é estúdio. Hoje é estúdio, é bonito, é um negócio 36 metros. Né? A kitnet girava em torno de 40 e poucos metros. Sim. O estúdio é menorzinho. A gente falava kitnetão. Kitnetão. É um bom investimento hoje, um kitnet ainda? Ainda todo imóvel. É que você vai ter hoje, esses prédios são prédios antigos, né? Com conceitos antigos, com alguns até sem garagem, sem... então mas é um investimento. O preço dele foram adequados ao mercado. O Loft é um estúdio maior? É um estúdio um pouquinho maior. Eu entrevistei aqui outro dia um brilhante arquiteto Paulo de Tarso. Foi uma entrevista muito legal. E ele falou que sobre o Loft, sobre o drywall, que hoje também é uma realidade, né? Sim. Um momento e tal. Você pode fazer o que você quiser dentro do... Você faz uma adequação a planta do jeito que você quer. Respeitando o sistema hidráulico, respeitando a parte elétrica, né? E isso tem, a Provec tem isso também para negociar? Não, a gente tem alguns produtos já semelhantes, não para ser feito. Tem alguma coisa já feita no mercado que a pessoa pode modificar, mas são produtos que já foram entregues. Então o primeiro comprador já fez a adequação do jeito que ele queria e hoje está vendendo. Campinas é muito dividida assim, por exemplo, o metro quadrado construído em tal lugar custa tanto, tal lugar custa tanto. Campinas tem muita subdivisão disso? Tem bastante. A regionalização é forte. Nós temos bairros nobres, né? O Cambuí, Guanabara. Cambuí ainda para residência é um bairro nobre? Olha, residência ainda é um bairro nobre, mas já não é a melhor opção. Quem está tomando o lugar do Cambuí hoje? O comércio, né? O Cambuí está virando uma parte... Os jardins de São Paulo aqui vai ficar nobre. Agora, com o novo zoneamento que o prefeito Jonas deve mandar para a Câmara, vai criar a outorga compulsória que você pode pagar. Então, eu acredito que valorize ainda mais a parte comercial do... E os imóveis residenciais do Cambuí? As pessoas estão procurando quais bairros mais? Os residenciais estão se transformando em comerciais. Muito bem. Mas os apartamentos, as pessoas estão deixando, eles vão para quais bairros em Campinas? Onde está se saindo os condomínios, né? Região de condomínios, a região ali do shopping Iguatemi. Essa região ali é o projeto que a FEAC tem, que é a maior dona de área ali da região do Iguatemi. É um projeto futurista muito bonito. Vai ser uma das melhores regiões para se morar. Bom, aluguéis. O pessoal está preferindo mais alugar ou está preferindo mais comprar? Na situação de hoje, tem muita gente voltando a alugar. O aluguel está dando um crescimento significativo para as empresas do ramo imobiliário. Quando eu falo aqui da Provec, da rede Provecton, eu digo da facilidade do site, essa coisa toda. Também na linha de aluguéis vocês têm uma rede enorme de imóveis à disposição. Todas as credenciadas podem alugar. Nosso banco de dados, a alocação é tão dinâmica, Alberto, é tão dinâmica e tão divulgada, a gente não precisa nem divulgar. No site, nos portais, porque o volume é enorme. Então, a gente não divulga muito, mas tem bastante. São mais de 2.000 imóveis. Mas a Provec tem mais imóveis para vender? Tem mais para venda. Mais para vender. Porque normalmente o proprietário, ele tem uma tendência maior a vender do que a alugar? Alguns, não são todos. Mas o aluguel ainda é uma boa fonte de renda? Sem dúvida alguma. Ele tem muita gente que ainda vive do aluguel. Ele compete bem com as aplicações financeiras?
Eu diria para você que é até mais, porque nesse momento a gente está num crescimento pequeno de valorização do imóvel. Mas o imóvel cresce de valor. Então, se você tem um aluguel, tem um rendimento do aluguel... E o imóvel está valorizando, você tem pegar no cômputo mais, geral, você vai acabar tendo toda um rendimento certeza. melhor, sem dúvida alguma. Muito bom. Passa de 1% ao mês. Mas então está ganhando bem das aplicações financeiras. Você ter 1% ao mês hoje, precisa ter muito dinheiro para poder render. Mas quem que paga 1%? Não tem. Não Difícil. Tem. O imóvel passa de 1%, isso que eu estou falando. Passa Então, ponto. Eu acredito que 1,4, 1,5 hoje na crise. Então realmente está muito mais interessante aplicar. E hoje há períodos, por exemplo, os aluguéis. Tem momentos em que os aluguéis são mais procurados, menos procurados? Essa época do ano é uma época em que começa, porque o filho estuda, então vai terminar o ano letivo para poder fazer a mudança. Então, essa época começa uma procura muito maior. De setembro a março são picos de locação. As imobiliárias trabalham muito forte. Alunos que mudam para faculdades, que mudam de cidade, que vêm se instalar em Campinas. Há um boom de movimento nessa época. Falando aqui no Visão Geral sobre o mercado imobiliário, nós falamos há pouco, né, aliás, para você quem disse, a respeito do mercado externo, né, do mercado lá no exterior. Eu sei que vocês têm uma parceria muito forte nos Estados Unidos, né? E eu costumo falar sempre aqui no programa, não tem nada melhor do que você comprar um imóvel no exterior em língua portuguesa, né? É muito fácil, né? Muito mais tranquilo. Tanto em Miami como em Portugal. Como em Portugal, você né? não tem esse problema. Não vai ter esse problema nenhum. E esse mercado, quando as coisas ficam ruins aqui, sob o ponto de vista econômico, político e tal, abre-se mais o interesse para buscar alguma coisa fora do país? Para quem tem condição, sim, né? Melhora isso aí, a gente sente que nós estamos comandando bastante pessoas já para os Estados Unidos. Essa semana passada foram 2. Acreditamos que até o mês de outubro tenhamos mais 3 para enviar. Eles são lá recebidos pelos nossos parceiros, e eu acredito que comece a dar fruto que é muito novo esse projeto nosso dentro da Provep. Ele tem apenas 2 meses. Mas é tratado tudo aqui com vocês? Não, a gente faz nós temos o banco de dados desse parceiro. A gente mostra, tira alguma informação, faz uma conversa coletiva através do Skype com o nosso parceiro. Uma conferência e aí o cliente, havendo interesse, ele pega o avião, ele é recebido lá e lá ele fecha o negócio. Muito legal. Tudo é cuidado através do nosso parceiro. Mas eu tenho um amigo que ele comprou um apartamento em Miami não, em Orlando, e ele aluga para brasileiros que vai para lá e quando ele vai, está... E dá muito mais do que 1% esse nesse caso. Chega a 12, 15 ao ano. Olha só. Isso é um negócio muito bom, muito forte. Sim. E por exemplo, quando você compra um apartamento lá, esse dinheiro, ele é remetido, claro que tem que estar tudo dentro da normalidade. Tudo dentro da normalidade, né? Mas ele é remetido daqui para lá. Daqui para lá. Em dólar. Transferido em dólar. Transferido em dólar. Isso. E é dinheiro declarado, tem que ser dinheiro normal, tudo certinho. Dinheiro quente de quem compra. E claro que vamos traçar aqui a proporcionalidade do real para o dólar. O apartamento lá, ele é equivalente... por exemplo, um apartamento de 50 metros quadrados, não sei se bastante. Você diz equipara no preço. Isso. É bastante semelhante. Muito semelhante. Muito semelhante. Óbvio, em dólar, para a gente pesa um pouquinho mais, mas o imóvel é muito interessante. O preço, às vezes tem imóvel lá que custa bem mais barato que aqui. Mais barato. Você tem que saber procurar. Você chega a ter umas
umas ofertas lá de imóvel com 25%, 30% mais barato. Não é muito comum, mas pode ter. Mas pode ter. É que a gente tem que entender o seguinte, né? Porque o nosso dinheiro é o real, o dinheiro deles é o dólar. Na Copa do Mundo da Alemanha, você ia ao estádio lá, você tomava uma garrafa d'água, você pagava 3 euros. O euro estava quase 4. 12 reais uma garrafinha d'água. Mas o que equivaleria a 3 reais aqui no Brasil. 3 euros, 3 reais, tá certo? Exatamente. Pode tomar sua água à vontade, já falei de água, fique à vontade aí para tomar um pouquinho da água. E nos Estados Unidos, por exemplo, quando você compra um imóvel, lá existe todo o mesmo sistema daqui, tem IPTU, tem essa coisa toda? Eles têm outras taxas, né, mas que se equiparam. Tem outro nome, mas é uma taxa também que vai para o Estado, é uma taxa que vai para o município, mas é mais ou menos a mesma coisa. E normalmente os brasileiros que compram imóveis nos Estados Unidos, nesses locais, na Flórida ali, você tem Nova York também, né? Tem alguma coisa em Nova York? Alguma coisa em Nova York, não são muitos não. Mas o mais procurado é a Flórida, não? Flórida. Porque o brasileiro adora ir para Miami, adora ir para Orlando e tal. Quando eles compram em condomínios ou lá é diferente, pode comprar sem ser condomínio? A maioria compra em condomínio. Prefere condomínio porque tem uma proteção, tem uma segurança. Todo. Exatamente. A maioria é condomínio. Muito bem. Aluguel nos Estados Unidos também você trabalha ou só trabalha com... Não, só com a venda. Hoje, quando a gente compra aliás, desculpa, antes de mais nada, você trouxe um papel aqui, podemos nos esquecer de falar disso aí, não. Tem umas coisas importantes que você... Daqui a pouco você me chama a atenção, porque de repente termina o programa, eu acabo não falando dos dados aí, desses números que você trouxe para cá. Quando a pessoa está disposta a fazer uma compra nos Estados Unidos, tal, quando ele vai para lá, o pessoal lá o recebe, faz tudo, é um corretor de imóveis mesmo. É um corretor credencial, mesma coisa. Mesmo trabalho e tal. Exatamente. Lá tem um sistema, na hora tem o corretor do comprador e tem o corretor do vendedor. Tem os dois. Os dois. Advogado de defesa e advogado de acusação. E tem o broker, que eles chamam, que é o responsável, normalmente é o dono da imobiliária, é um corretor mais credenciado que examina todo o processo, é responsável pelo processo, se está sendo feito dentro da legislação americana, se está sendo feito tudo de acordo com as normas e regulamentos, e ele é o grande responsável pelo negócio. E isso é não a garantia. Deixa de ser é uma tendência que nós temos aqui também, viu, Alberto? Nós vamos criar logo uma figura de um responsável maior. E gozado, né? Eu, há algum tempo atrás, há um bom tempo atrás, eu comprei um imóvel e depois que eu estava no imóvel lá, depois de um bom tempo, veio uma hipoteca, um negócio que apareceu do antigo vendedor e tal. Mesmo com todas aquelas precauções que a gente toma, ainda pode acontecer isso? Pode. No caso, a figura do responsável seria dele a responsabilidade? Seria dele a responsabilidade. Aqui também é. Aqui também é. Desde que você tenha feito um negócio com uma imobiliária, com um corretor credenciado, que ele tenha constado no contrato como o intermediador, ele responde civil e criminalmente por esse documento que ele participou, por algum prejuízo que ele possa ter causado a qualquer das partes. Então, eu sempre recomendo isso a quem for. Não deixo ninguém da minha equipe fazer negócio sem ter ele mesmo um corretor participando, que às vezes a pessoa, na emoção de estar comprando um imóvel, ele pode esquecer ou não dar importância a um determinado documento, e ter um responsável por isso, que examine por ele, que faça por ele, é muito importante. Tem que ter um corretor credenciado, tem que ter uma imobiliária responsável. Sim, assim como as companhias de seguro sempre recomendam. Exige um corretor de seguros. Aqui tem que ter o corretor. O brasileiro gosta muito. Mas eu conheço, eu contrato o meu advogado para isso, meu advogado cuida.
Mas o advogado, por melhor que ele seja, muitos deles não vivenciam o imóvel. Né? Não vivenciam, eles podem saber da documentação, eles podem saber, mas às vezes não sabem dos vícios que podem ter um imóvel, que o corretor tem uma visão geral sobre a região, sobre uma orientação, né? Tem que ter. Eu quero falar contigo também sobre uma orientação para as pessoas que querem vender o imóvel. Que caminho que as pessoas têm que fazer? Por exemplo, reforma, não reforma, mexe aqui, mexe ali, documentação e tal. Olha, esse mês nós devemos melhorar um pouquinho mais o índice de negócio fechado. Olha que bom. Porque é um mês que já começa a refletir bastante o número de locações. De locações. E esse foi um mês também que o programa Minha Casa Minha Vida vendeu muito bem. Nós lançamos um projeto aqui de venda no Sumaré e está indo muito bem. E vendeu-se muito imóvel esse mês. Embora o mercado de terceiros de imóveis prontos tenha ficado estável, os outros dois estão crescendo. Então a gente deve melhorar um pouquinho o índice aí. Que bom, que bom. O que tem aqui, antes de você falar dos conselhos para quem quer vender imóvel, o que tem de importante? Quer dizer, tudo é importante, mas o que a gente poderia ressaltar agora aqui para o nosso Os números que eu trouxe aqui, Alberto, é importante para que a gente, essa mensagem eu gostaria de dar para os donos de imobiliária, para corretores que têm intenção de montar uma empresa, uma imobiliária, e convidar para vir conhecer a Rede Provecto. Os números, a Rede Provecto ela é um compartilhamento de um banco de dados. E todos têm acesso a esse banco de dados. A partir do instante em que eu cadastro no banco de dados da rede um imóvel, eu praticamente tenho a exclusividade da venda ou da locação dele. Então a minha empresa, ela fica responsável por aquela. Se a sua empresa quer fazer, tem um cliente para isso, entendi, nós vamos fazer um negócio junto. Eu participo também da negociação, eu participo com um pedaço da comissão. Dá todo apoio, então, né? Esse sistema é muito rápido, agiliza. Muito bom. Não posso deixar de responder aqui. Por exemplo, a pessoa tem um imóvel antigo, né? Eu descobri depois aqui com o Paulo de Tarso que o imóvel também morre, não sabia disso. E a partir de 100 anos o imóvel já começa a morrer, então tem que mexer muito, tem que reformar e tal. Mas a pessoa tem um imóvel que quer vender. E ele deve reformar tudo para entregar? Como é que é? Ou chama o corretor, conversa, o que a pessoa deve fazer? Deve primeiro ouvir a situação de mercado dele. Tá. Qual é a perspectiva da região, o que vai acontecer, se ele se desfaz daquele imóvel. E eu sempre recomendo, se desfaça, mas compre um outro. Né? Sempre utilize esse dinheiro. Às vezes a pessoa não pode, porque tem um problema na família, tem que... Mas o normal, mas melhor é sempre que sempre desfazer de um, comprar um outro mais moderno, mais bem localizado. Esse estudo ele tem que fazer para ver se compensa. Então não adianta querer mexer na casa, reformar a casa e tal. Espera primeiro para ver se de repente, às vezes a pessoa fala, não adianta, troca que você vai investir aqui, você não vai pegar de volta. Né? Troca opinião com quem conhece, para saber qual é a tendência daquela região, se o imóvel vai valorizar, se existe ainda um pico de valorização. Ô Luiz Bueno, eu tenho visto às vezes assim, alguns anúncios onde está escrito lá, permuta. É uma coisa hoje que ficou comum, permutar imóvel? Essa crise nós evoluímos muito com relação a isso. Não era muito comum. Quando você tem um boom de venda, era muito difícil você fazer uma permuta, porque a pessoa, não vou permutar meu imóvel, trocar 6 por meia dúzia, se amanhã aparece um aqui que vem, compra, paga em dinheiro. Não era comum você fazer isso. Com essa crise, isso virou o cotidiano. Hoje, 60% dos negócios tem uma permuta. Tem uma volta, tem uma torna, que a gente fala, de dinheiro, mas tem um imóvel de menor valor entrando como parte de pagamento. É torna que vocês falam? Torna. Entre cada local tem o seu termo característico, né? Porque é o seguinte, no meio do automóvel, no meio do mercado de automóvel, é troca com troco. Troca com troco. Tem uma torna em dinheiro. Agora, quando você tem um imóvel menor para comprar um maior, é mais fácil que você ter um maior
pegar um menor e receber dinheiro. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Acontece também, mas é muito difícil. Eu não consegui fazer isso. Mas às vezes acontece. A região, a nossa macro-região aqui, a região metropolitana de Campinas, no cenário nacional, como é que ela se posiciona em relação ao mercado imobiliário? Essa região é muito próspera. Campinas, a região metropolitana de Campinas é uma dos principais mercados imobiliários do Brasil, sabe? Então, essa região aqui é muito próspera. Quando eu falo região, implica cidades vizinhas, né? Sim, Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba, todas essas cidades. Isso aqui vai crescer muito nos próximos 20 anos. A gente vai ver isso, espero, se Deus quiser. Não, claro. A gente assistir esse crescimento aqui que basta o país sair dessa situação ruim que está. Luiz, nós estamos bem no finalzinho já do programa. A gente ouve muito falar que o lugar mais caro do Brasil é a Vieira Soto, no Rio de Janeiro. É verdade? Já ouvi falar, sem dúvida. Porque, às vezes você vê apartamentos pequenininhos, é coisa assim de milhões, é uma coisa impressionante. Em São Paulo, esses de 10 metros, que eu comentei com você, eles estão sendo feitos nas regiões mais nobres. Mais nobres, ali nos Jardins e Jardins, Moema, Vila Nova Conceição. E o preço é de R$25 mil o metro quadrado para cima. 25 mil metros quadrados. É coisa absurda. Aqui, por exemplo, em Campinas, o lugar mais caro, quanto que custa o metro quadrado? Hoje gira em torno de 12 mil. 12 mil. Norte-Sul, Júlio Mesquita. Olha, eu vou dizer para você, imóvel então realmente é o melhor negócio. Porque não faz muito tempo quando eu procurei alguma coisa para comprar, quando me falavam que eram R$6 mil o metro quadrado, eu já achava um absurdo. Então hoje, olha só, dobrou. Não, você tem nessas regiões. A nossa média gira em torno de 6 mil e pouco. 6 mil e pouco. Mas nessas regiões nobres... Eu procurei nas regiões nobres. Há algum tempo aí. Sim, então, como valoriza. Valoriza. Realmente é um grande negócio. Luiz Bueno, gostou de novo, não? Ótimo. É muito bom a gente poder falar e mostrar para o ouvinte, para o telespectador, o que está acontecendo em Campinas, no mercado. Verdade. Isso é a coisa que eu mais gosto, é ajudar a pessoa, a família a realizar o sonho. Então, olha, é muito bom a gente poder fazer isso. Que bom, eu fico muito feliz e vou dizer uma coisa aqui, olha, não faça nenhum negócio sem consultar pessoas que realmente podem lhe dar tranquilidade, porque o que de repente pode ser uma solução agora pode se tornar uma dor de cabeça depois. Então procure as pessoas exatamente, e aqui até o próprio programa recomenda a Provectum para você. Obrigado, querido. Obrigado. Boa sorte mais uma vez. Muito obrigado. Muito feliz de recebê-lo aqui. Eu é que agradeço. Gente, não se esqueça que eu volto hoje às 7h05 da noite com o nosso RF Esporte Clube, tá bom? Conversei aqui com Luiz Antônio Bueno Costa, empresário, sócio proprietário da Provectum Imóveis aqui de Campinas. Saúde, paz, alegria e muita sorte. É isso aí.